Ok? Bom, existe um instituto, o International Technology Roadmap for Semiconductors, o ITRS, que todo ano lança um documento sobre a evolução da área de computação, principalmente na parte de memória e processamento. E ele lista algumas das possibilidades, tecnologias promissoras de substituir a tecnologia de silício atual. E o mais legal é que quase todas elas são produtos da nanotecnologia. Citando alguns exemplos. Transistores com nanotubos de carbono, grafeno, transistores spintrônica, transistores de um único elétron. Esse transistor de um único elétron, em vez dele deixar que passe uma corrente elétrica ou não, ele deixa que passe um elétron ou não. Ok? Computadores moleculares, dispositivos moleculares e assim por diante. Vamos ver alguns casos aqui. Aqui tem uma imagem do ITRS também, muito interessante, que ele descreve algumas coisas bem legais. O que está em amarelo aqui, eu vou passar muito rápido, o que está em amarelo é a nossa computação tradicional. Qual que é a nossa variável de estado? É a carga eletrônica, certo? Vocês sabiam disso. O material que a gente utiliza é silício. No dispositivo, CMOS, com representação de dados digital, salvo algumas exceções analógicas, com arquitetura de von Neumann e mais recentemente multicore. Ok? Tudo que ele tem de branco aqui são possibilidades que a nanotecnologia pode dar para o desenvolvimento de uma nova computação. Então, o que está mais para o lado esquerdo aqui é próximo à nossa computação convencional. Ok? Então a gente pode mudar e ter uma computação convencional usando nanotecnologia, materiais diferentes daqueles que nós estamos acostumados. E o que está mais para a direita aqui tem mais a ver com a computação quântica. Então nós também temos a possibilidade de criar uma nova computação completamente diferente, quântica. Ok? Bom, vou passar rapidinho, a gente já falou de grafeno e nanotubo. O grafeno é essa folha aberta de carbono de um átomo de espessura, certo? E o nanotubo é como se fosse uma folha de grafeno enrolada, formando o tubo, ok? Bom, esses dispositivos permitem que eu crie novos dispositivos. Essas estruturas permitem que eu crie novos dispositivos. Como, por exemplo, transistores com grafeno e transistores com nanotubo. Além disso, eu posso construir sensores, sistemas de comunicação e muitas outras coisas. Alguns exemplos rápidos. A IBM, isso aqui são todas notícias novas, o artigo da Science do ano passado. IBM apresenta o primeiro circuito integrado de grafeno. Ela fez um misturador de frequências usando um transistor de grafeno que está aqui, ó. Certo? Outras notícias, todas do ano passado, todas recentes. Essa aqui é da Nature Nanotechnology. Criado o primeiro circuito integrado de nanotubos de carbono em material flexível. Por esses materiais serem muito pequenos, permite que eu trabalhe com materiais flexíveis. Primeiro nanoprocessador programável. Também do ano passado, ó, na Nature, em fevereiro do ano passado. Eles trabalharam com nanofios de germânio de 10 nanômetros de comprimento. E aí você pode programar esses fios, a conexão entre esses fios. Então você programa o computador. E você acha que a programação vai ser igual aos computadores convencionais que nós temos hoje? Não, vai mudar, obviamente. Né? Esse é um problema. Quando mudar paradigma, possivelmente pode mudar a computação. Essa aqui é muito legal, do ano passado também, outubro do ano passado. Nanomaterial híbrido abre caminho para hardware reconfigurável. Isso aqui é mais bizarro ainda. O que é isso aqui? Aqui não tem transistor, não tem fio, não tem lógica nem nada. É um material que você pode dizer para o material falando assim, ó, esse pedacinho vai ser um fio, você vai ser um transistor, você vai ser outro fio, você vai ligar naquele outro lá, e aí depois você pode apagar tudo. Não quero nada disso não. Muda tudo. Quem já trabalhou aqui com FPGAs? Poucos, né? Então, a FPGA são plataformas reconfiguráveis, mas a FPGA já tem um monte de porta lógica e transistores ali que você simplesmente está mudando o uso daqueles transistores e portas lógicas. Aqui não, é lá na matéria. Você vai criar o transistor, você vai desmanchar o transistor, é muito mais baixo nível, ok? Bom, e outra coisa, para a gente finalizar, podemos realizar a computação sem transistores? O que vocês acham? Até hoje tudo é feito com transistores, né? E sem corrente elétrica? Não?
É possível. Quem já teve aula comigo aí sabe que a gente trabalha com isso. Autômatos celulares com pontos quânticos. O que é isso? É um novo paradigma de circuito de lógica digital para fins de computação na escala nanométrica. Informação é transmitida sem o fluxo de corrente elétrica, através de interação coulombiana, é rápido, tem menor dissipação de energia. Isso aqui é uma célula de QCA. O que é uma célula de QCA? Vou explicar bem alto nível para vocês. Aqui é uma célula onde eu tenho, por exemplo, 2 elétrons livres aqui dentro. Ok? Esses elétrons livres só podem ficar posicionados aonde tem esses círculos aqui. Ok? Bom, se eu tenho 2 elétrons ali dentro, que pode ficar em 4 lugares que são no cantinho, aonde que eles vão preferir ficar? Em diagonais opostas, para minimizar a interação coulombiana entre eles, a repulsão, certo? Então eu tenho 2 configurações, ou eles ficam assim, ou eles ficam assim, certo? Então nós estamos trabalhando com o sistema quântico, fazendo uma computação clássica. Se for assim, eu posso dizer que é 0, se for assim, eu posso dizer que é 1. Lógica binária clássica que nós conhecemos. Ok? Certo? Bom, o que é legal disso aqui? Se eu coloco uma célula do lado da outra, os elétrons não podem fugir de dentro dessa célula, eles não conseguem sair daqui, tá? Mas a posição de um elétron de uma célula, ele influencia na posição dos elétrons da outra célula, certo? Então se eu colocar esse aqui como 0, esses aqui vão ficar também como 0. Por quê? Porque se eles ficassem com opostos, em configurações opostas, eu ia ter uma repulsão imensa aqui. Concorda? E aqui em cima também. Então, se eu coloco uma do lado da outra, uma fica igual à outra. Por isso é um autômato. Ok? Quem conhece aí autômato. Bom, então se eu colocar vários, um do lado do outro, eu tenho um fio. Se eu colocar daqui até lá na porta, um do lado do outro, eu estou passando a informação daqui para lá, sem passar corrente elétrica. Concordam? Só mexendo com interação coulombiana. É obviamente que lá na frente eu vou ter que ter alguém que vai pegar aquilo e transformar em alguma coisa elétrica para poder ler, porque nossos dispositivos ainda são elétricos. Bom, se eu colocar dispositivos em diagonal, eles invertem a lógica. Concorda? Olha só, se eu tenho eles assim, esse aqui vai ficar assim. Ele não vai ficar igual, senão ele vai ficar com uma grande repulsão aqui, ó. Então, o simples fato de eu colocar 2 células em diagonal já me dá um inversor. Já tem a porta NOT. Ok? Do mesmo jeito que eu distribuo assim, eu posso distribuir assim também, ó. O fio vem aqui, aí depois ele vai para cima e vai para baixo. Posso fazer aqui o famoso fan-out. Ok? E a porta mais legal de todas em QCA é uma porta que não existe igual na lógica convencional que vocês estão acostumados. Majority Gate, ou a porta da maioria. O que essa porta da maioria faz? Ela tem 3 entradas, A, B e C, e uma saída. O que eu vou ter na saída? A maioria das entradas. Concorda? Olha aqui, ó, eu tenho 0, 1 e 1. Essa célula do meio, o que ela vai virar? 1. Porque se ela virar 0, apesar dela ter uma grande repulsão aqui, ó, se ela virasse 1, ela ia ter repulsão aqui e aqui. Muito mais forte. Então é preferível que ela tenha essa pequena repulsão aqui. Ok? E aí ela passa para frente. Agora, com essas 4 coisinhas que eu dei para vocês aqui, vocês podem construir qualquer computador que vocês quiserem. Isso aqui é universal, eu posso construir qualquer lógica que eu quiser. Certo? Por exemplo, vamos fazer uma porta E e uma porta OU? Vamos? Para ficar com uma lógica igual à convencional que nós estamos acostumados? Fácil. Olha na tabela aqui, ó. Se eu pego a célula A e deixo ela 0 sempre, nessas 4 primeiras posições, e usa só a B e a C como entrada, o que eu tenho? Uma célula, uma porta E, que só vai ser 1 quando B e C forem iguais a 1. Concorda? Agora, se eu mudo A para 1, eu tenho uma porta OU, que só vai ser 0 quando B e C forem iguais a 0. Certo? Legal? Muito, né? Bom, e aí eu tenho zonas de clock. O que são zonas de clock? Eu não posso simplesmente pegar isso aqui e montando um monte de circuito, porque isso é um autômato. Na hora que eu começo, ela vai embora e eu perco o controle. Imagina que eu tenho uma porta lógica aqui, um fio, e aí tem uma outra porta lógica aqui. Se esse cara não estiver passando por porta lógica, não tiver um atraso, ele vai chegar na outra porta lógica mais rápido, não vai?
E quem chegar primeiro vai começar a propagar. A informação não flui só da esquerda para a direita, como nós estamos acostumados aqui. Se chega algum, imagina que essa célula aqui estivesse ligada nessa aqui de cima. Se vem um sinal aqui e chega aqui primeiro, ele começa a propagar para tudo quanto é lado. Então eu tenho que ter uma forma de controlar esse sinal. Como é que eu faço isso? Com as zonas de clock. Com as zonas de clock, eu permito com que as células polarizem ou não. Certo? Em um determinado momento eu falo, você está polarizado. Em um determinado momento eu falo, você não está polarizado. Como é que eu faço isso? Tem 4 fases. Eu começo geralmente com o circuito totalmente despolarizado. O que é o circuito despolarizado? Os elétrons, ele não tem lugar para ficar, ele fica perdido ali dentro daquela célula. Certo? Na fase de switch, eu começo a subir as barreiras de energia que isolam aqueles 4 bolinhas. E aí o elétron, de acordo com a interação dos seus vizinhos, ele vai ter que escolher para onde ele vai ficar. Certo? Ok? Então, essa fase de switch, eu começo a fazer o processamento. É a fase, na verdade, que eu faço o processamento. Na fase seguinte, hold, eu mantenho as células polarizadas. Não interessa o que aconteça com os vizinhos, os elétrons não vão sair daquele lugar, eles ficam congelados. E para que eu faço isso? Para eles servirem como entradas para as células vizinhas da frente, que vão entrar na próxima fase de clock. Ok? Na terceira fase, eu faço o contrário, eu começo a baixar a célula para ela despolarizar. Baixo a energia para despolarizar. E na última, eu deixo que a célula não se polarize. Ok? Por exemplo, o majority gate que eu desenhei lá era bonitinho, né? Vinha uma célula daqui de cima, uma daqui e uma daqui. Agora, eu estou fazendo aqui o majority gate. Concorda que isso é o majority gate? Só que as entradas estão vindo da esquerda, como se alguma coisa tivesse computado aqui e agora está vindo para cá. Certo? O que vai acontecer aqui? Olha, 0, 1 e 0. O que tinha que estar na saída? 0. O que está na saída? 1. Por que está 1? Porque essa célula aqui está muito mais próxima do centro. Ela vai chegar aqui muito mais rápido do que as outras. E o que vai acontecer? Vai propagar para lá, e essa propagação, do mesmo jeito que uma célula daqui influencia de cá, daqui influencia de lá. Então há uma amplificação de sinal, e eu não consigo mais reverter. Certo? Então eu tenho que controlar. A zona de clock faz isso. Imagina que cada tons de cinza daquele ali é uma zona de clock. No começo, só as células brancas se polarizam, as outras ficam despolarizadas, ok? Então eu vou ter aqui, ó, 0 que vai vir até aqui e vai parar, 1 vai vir até aqui e vai parar, e 0 vai vir até aqui e vai parar. Na próxima fase, as células brancas entram em hold, ou seja, fica fixo. Certo? E aí as cinzas claras vão se polarizar, e essas brancas vão se vir como entradas. Aí elas vão virar um majority gate certinho, tá todas à mesma distância. Aí essas agora ficam fixas para essas se polarizarem, enquanto isso essas aqui já estão despolarizando para esperar a próxima onda de informação. Ok? Bom, antes que vocês me perguntem, porque eu sei que vocês vão perguntar, mas isso existe? Tem como fazer? Tem como implementar? Existe. Vocês têm computador com isso em casa ainda não? Não, nem sei se vão ter. E se tiver, vai demorar. Por quê? É difícil. Quais são as possibilidades? Ilhas de metal, fazer pontos quânticos grandes na escala micrométrica, foram os primeiros, protótipo, comprovou a eficiência do paradigma e comprovou que aquilo realmente funciona. Então isso funciona, isso existe. Magnético, também já foi feito, e é mais versátil, trabalhar com nanopartículas magnéticas, já existem coisas. Semicondutores também, e o molecular é a grande promessa, para funcionar em temperatura ambiente, alta velocidade, cada célulazinha daquela ali vai ter 2 a 4 nanômetros de comprimento ali, né? Então bem pequenininho. Bom, aqui ó, uma imagem de um artigo da Science de 2006 de um majority gate implementado com nanopartículas magnéticas. Funciona. O molecular vai ser assim, ó. Aqui, estão vendo as 4 células? É como se você estivesse olhando de lado assim para as células. Se você olhar de cima, estão vendo aqui os 4 pontos? Certo? E como é que eu polarizo e despolarizo? Por exemplo, aquela não quero deixar polarizar. Eu atraio os pontos quânticos aqui para baixo, ó. E não deixo ele subir de jeito nenhum. Ele não polariza. Certo? Aqui estão as lógicas, ó. Se eu atraio, não interessa o que está acontecendo. Ele vai ficar nulo. Agora, se eu deixo que ele vá lá para cima, ele pode ser 0 de acordo com a influência, ou pode ser 1 de acordo com a influência. Ok? Bom, e disso aí, o que a gente pode fazer? É óbvio que a parte física, experimental, está bem mais atrasada, porque é a parte mais difícil. Fazer isso de verdade, protótipos existem, mas é difícil. Agora, em termos de arquitetura de computadores, a gente, de certa forma, já tem um certo avanço nisso. O que a gente pode fazer? Olha só, um somador
de 4 bits, um somador de 32 bits. O multiplicador de 4 bits, eu tenho igual também de 32 bits. Uma memória de 4 bits. Uma CPU, uma ALU de 4 bits. Um processador de 4 bits. Memória, CPU, acumulador. Eu tenho as instruções, conjunto de instruções. Faço um monte de coisa bacana. Isso é esquemático. Mas isso simulado já funciona. Existem bons simuladores. Tá? Bom, terminando aqui, bem em cima da hora. Novas arquiteturas levam a novos desafios, certo? Então, eu acredito que o silício ainda vai vingar por muito tempo, né? E outra, eles vão sempre achar alternativa para que aquilo sobreviva. O que eu acredito é que num futuro, não muito distante, nós vamos começar a ter computadores híbridos, que tenha tecnologia de silício que já é extremamente madura. A gente não vai ser louco de chutar uma tecnologia para o lado e começar outra completamente nova. Com pedaços aprimorados para fazer determinados tipos de contas. Existem já alguns coprocessadores para fazer as contas mais complicadas, já feitas com algumas tecnologias dessas mais avançadas. QCA é uma coisa extremamente bacana, né, os autômatos celulares com pontos quânticos. Não ter energia elétrica e não ter transistor é uma coisa muito bacana, mas é uma coisa difícil de se fazer. E tem muita coisa para fazer ainda, mesmo na parte de desenvolvimento de circuitos, topologia, como a gente viu ali. Ok? Bom, então concluindo, a nanotecnologia aplicada no desenvolvimento de novos computadores permite um avanço daquela lei de Moore, que pode estagnar com a saturação do silício, certo? Nos traz novos paradigmas, diferentes daqueles que nós estamos acostumados, uma maior eficiência. A ideia, por exemplo, que QCA molecular provavelmente vai funcionar a terahertz. Né? Se nós estamos trabalhando com pouquíssimos gigahertz, a ideia é trabalhar a terahertz. Aplicações inovadoras, com grande interação. Por exemplo, eu posso ter num sistema só pequeno, robusto, sensores, eletrônica, programação, comunicação. De certa forma eu já tenho isso, só que bem mais encapsulado. Ainda há grandes desafios a serem superados, certo? Por isso que é importante ter alunos interessados, né? Porque num trabalho de dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, é que as coisas evoluem, é que a gente faz as coisas, certo? Então, aí que a gente vence os grandes obstáculos. Bom, para quem assistiu o minicurso e a palestra, viu que de certa forma há realmente uma grande sinergia, computação, nanotecnologia. Os dois se auxiliam, né? Um pode auxiliar o outro. É óbvio que talvez para trazer resultados mais rápidos, a computação na nanotecnologia é mais fácil. A nanotecnologia na computação é mais custoso. O maior envolvimento científico da computação é extremamente saudável, né? Você desenvolver novas arquiteturas, pensar em novas arquiteturas, você pensar em novas maneiras de programar aquelas novas arquiteturas, desenvolver os novos softwares e assim por diante. Ok? Pessoal, então obrigado. Terminamos exatamente 2h30. Quem quiser fazer perguntas agora pode fazer. Quem quiser deixar para o coffee break também pode fazer. Ok? Até mais para vocês. Sim. Por exemplo, na sua pesquisa, você é aluno, você fica só trabalhando com simuladores, né? Nesse caso aqui, sim. A gente trabalha com QCA, a gente trabalha com simuladores. Infelizmente, eu até tento ver se... Aqui no Brasil ninguém faz QCA mesmo, fisicamente. Eu até fico, às vezes, provocando meus colegas da física e tal, para ver se alguém um dia se anima da gente fazer alguma porta lógica, alguma coisa assim. Em QCA, sim, mas em outras coisas não. Geralmente a gente trabalha com simulação, roda com simulador, faz conta, tenta otimizar, tenta ganhar conhecimento em cima daquele negócio. E depois que a gente tem o resultado computacional, a gente sempre tenta voltar ao laboratório e fazer o material para ver se realmente o que a gente está fazendo computacionalmente está levando a avanços. Tá? Isso quem estava aqui na semana passada viu um pouco de exemplo disso. E aí a gente tem essas possibilidades. É óbvio que eu não vou no laboratório e vou fazer, eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho a formação para isso, certo? É por isso, e por ser uma área extremamente multidisciplinar, é bom a gente ter cooperações
e conversar com pessoas que trabalham com isso. Então, às vezes, a gente faz parcerias e as pessoas desenvolvem. Às vezes na engenharia elétrica, às vezes na física, às vezes na química, na biologia, a gente está sempre trabalhando com essas interações. Ok? Agora, outras coisas eu não falei aqui. Por exemplo, a gente começou um projeto no meio do ano passado de nanorobótica. Esse projeto de nanorobótica não é uma coisa que a gente está fazendo simulado, não. Esse a gente está fazendo na prática. Esse a gente já comprou os equipamentos, em breve está chegando as coisas, para a gente montar o microscópio, montar as coisas. A gente está recebendo os materiais, vai começar a construir os dispositivos e vai fazer na prática mesmo. O negócio é totalmente verídico. Não que os outros não sejam, mas os outros, muitas vezes a gente faz um negócio e vai para o laboratório e a coisa não funciona do jeito que a gente esperava. Por N razões. Às vezes a culpa não foi nossa, nem do simulador. Às vezes porque na hora de você montar, imagina o controle que você tem que ter da matéria para que as coisas saiam direitinho. Qualquer coisinha que aconteça de errado, os átomos que deveriam ir para o lugar X vai para o lugar sei lá onde. Já era. O que você queria montar não monta mais. Ok? Mais alguma? Não? Essas montagens, assim, com esses carbono, assim, ele é feito como assim? Pega um gás, coloca uma temperatura muito boa, uma pressão muito grande nele, Existem algumas alternativas, existem várias alternativas. Geralmente o negócio é num reator quente, muitas vezes você dá um catalisador. Um jeito trivial, você coloca alguns catalisadores, algumas nanopartículas de níquel, por exemplo, em cima de uma superfície e começa a mandar gás. Esses gases têm carbono. O carbono, ele vai para a superfície e começa a andar na superfície, se difundir. Ele acha esse catalisador e começa a se juntar um com o outro e vai formando o tubo. Aquilo que eu falei que é legal dessas nanoestruturas é essa automontagem. Eles se montam sozinhos. Não? Sabe aqui o restaurante universitário? Aqui entre o prédio aqui e o restaurante universitário, mais para baixo tem uma casinha, não tem? Ali o pessoal da física faz nanotubos, grafenos. Eles criam lá sintetizam um saquinho de nanotubo assim todos os dias. Vocês olham, assim, é um pó preto, parece café. Não pode misturar não, porque aquilo lá mata. A gente não sabe, mas há grandes indícios que aquilo seja extremamente tóxico se você respirar o nanotubo solto. Isso não é uma aplicação, uma raquete de tênis não tem perigo nenhum, né? Está lá dentro, faz parte do material. Você não vai cheirar a raquete e morrer. Mas o pessoal de laboratório é o que mais vai sofrer. É sempre assim, né? Como a tecnologia nova começa. Aquele pó pode ser perigoso, como tudo. Ok? Mais alguma pergunta? Ok, então vamos ao café, pessoal.